Olá amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje irei falar um pouco de volume, mas gostaria de pedir que se você ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo, dê um like, faça comentários no campo de comentários se não entendeu ou se ajudou, que isso estimula a continuar produzindo esse tipo de material. Então a gente tem aqui um prisma reto, né? Essa figura à esquerda aqui é um prisma reto. Como que eu posso calcular o volume desse prisma aqui? Então eu tenho que fazer essa medida que está aqui, ó, que vai daqui até aqui, que é essa medida vale A. Depois suponhamos que essa medida aqui vale B e essa medida aqui vale C. Então, esse prisma reto, ou seja, esse sólido que mais parece um paralelepípedo, o volume dele vai ser o quê? A vezes B vezes C. A vezes B seria o quê? A área da base, vezes o C, que seria a altura. Agora, se esse sólido tiver, que nem esse sólido aqui da direita, então a altura não vai ser exatamente o terceiro lado, porque eu poderia pensar então, esse é o primeiro lado do sólido, segundo lado e terceiro lado. Só que esse terceiro lado ele não está de forma vertical em relação à base. O ângulo aqui, esse ângulo aqui, é menor do que 90 graus. Então a altura ela vai estar, a altura vai ser esse segmento aqui, perpendicular à base. Aqui vai ser a altura. Então como que eu posso determinar a altura? Supondo que aqui, por exemplo, mede G, comprimento G. Então o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que seria a altura, H, dividido por G. Então a altura, se eu fazer a multiplicação cruzada aqui, a altura vai ser o seno de alfa vezes G. Então, se eu fosse calcular o volume desse sólido, supondo que esse lado aqui, ó, vou marcar até aqui de vermelho, também tem a medida A, esse outro aqui, então, tem a medida B. Então, como é que vai ser o volume? O volume desse sólido é exatamente igual o do outro sólido aqui, do prisma reto aqui, que seria, então, o volume a gente poderia falar assim, o volume de um paralelepípedo, né? O volume do paralelepípedo é a área da base, aqui, vezes a altura, que seria o valor do C, que seria o valor do terceiro lado. Já esse aqui é a área da base também, então é A vezes B, só que a altura vai ser dada por quem? Pelo seno de alfa vezes G, que seria essa medida aqui. Vamos a um exemplo de aplicação. Então eu tenho aqui uma caixinha de papelão, tem a forma de um prisma reto de base quadrada, com 6 centímetros de lado e altura H, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo que o volume dessa caixinha é de 288 centímetros cúbicos, qual o valor de uma área lateral da caixinha? Então eu quero saber o valor da área lateral da caixinha. Então eu quero saber isso aqui, ó. A área lateral seria o quê? A área da base seria a base, né? O valor de 6 aqui, vezes a altura. Então, se eu fazer 6 vezes a altura, eu consigo calcular o valor da área lateral da caixinha, que é o que o exercício está pedindo. Mas eu sei que eu não tenho a altura, mas eu sei que o exercício me dá o volume da caixinha. Então, volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base eu tenho, porque basta eu fazer 6 vezes 6. E o volume também eu tenho, que é 288. Então dá para fazer assim, ó, 288 é igual a 6 vezes 6 vezes a altura. Então 288 é igual a 36 vezes a altura. 288 dividido por 36 é igual a H. Essa divisão vai dar 8. Então H é igual a 8, ou seja, a altura é igual a 8 centímetros. Então a área procurada vai ser o quê? Vai ser 6 vezes 8, que é 48. 48 o quê? Centímetros quadrados. Então resolvi o primeiro exercício, aplicando o conceito de volume. E eu preciso saber também, então, como calcular a área de um retângulo, para poder calcular a área
essa área amarela que é o que o exercício está pedindo. Então a gente tem agora aqui um cilindro, tá? Esse cilindro aqui, esse lado aqui que eu vou marcar de verde aqui, ó, de verde. Observe que ele forma um ângulo de 90 com a base. Então a gente fala que esse cilindro é um cilindro reto. Então o volume de um cilindro reto é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Por que π vezes o raio ao quadrado? Porque a base de um cilindro é um círculo ou uma circunferência. E como é que a gente calcula a área de uma circunferência? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Agora, se esse cilindro tiver aqui, que nem esse daqui que está na posição oblíqua, vamos dizer assim, ele está torto aqui, né? O centro dele aqui em cima não está na mesma posição daqui de baixo, então eu tenho que determinar a altura. Novamente, aqui tem um ângulo alfa, né? Provavelmente aqui vai ser dado essa medida que a gente chama de geratriz, então vai ficar assim: seno de alfa é igual cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é G. Então, H vai ser o quê? Posso fazer G vezes o seno de alfa. Tanto faz o seno de alfa vezes G ou G vezes o seno de alfa. Então, o volume desse cilindro vai ser o quê? Π vezes o raio vezes a altura. Quem que vai ser a altura? G vezes o seno de alfa, onde G é essa medida aqui, que vai, fazer de verde aqui, que vai daqui até aqui, ó, que a gente chama de geratriz. Então a altura vai ser o seno de alfa vezes G, e daí eu tenho a altura, então tudo isso aqui é a altura, vezes a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado. Tá? E assim a gente consegue determinar o volume de um cilindro, que esteja na forma, vamos dizer assim, oblíqua aqui, ele esteja um pouco torto. Aqui é o cilindro reto. Aí eu tenho aqui um exercício, um exemplo. Um reservatório cilíndrico está com 3/5 de sua capacidade cheios de água. Sabendo que ele possui raio igual a 2 metros e altura de 10 metros, a quantidade de água que ainda cabe nesse reservatório em litros é igual a... Então eu tenho um cilindro igual a esse daqui, ó, né? Ele está igualzinho a esse aqui. Então eu quero saber, ele já tem um pouco de água, vamos supor que ele já está de água até aqui assim, ó, mais ou menos, né? Está cheio de água, tem 3/5 de água e eu quero saber o quanto que falta ainda o quanto que eu ainda posso colocar de água dentro desse reservatório. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a capacidade total desse reservatório, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Foi dado o raio, foi dada a altura? Sim, então o volume é o quê? Π vezes 2 ao quadrado vezes 10. Agora 2 ao quadrado é 4 vezes 10. Então o volume vai ser o quê? 40π. Se eu fazer 40π vezes 3,14, isso daqui vai dar aproximadamente 125,6 metros cúbicos. Agora eu sei que em 1 metro cúbico cabe quanto de água? 1000 litros. Então em 125,6 metros cúbicos vai caber quanto de água? 125.600 litros. E daí então eu posso fazer então 125.600 litros vezes 2/5, que é o que falta ainda para mim colocar de água. A hora que eu faço essa multiplicação aqui de 125.600 vezes 2 e divido por 5, vai dar 50.240 litros. Então ainda posso preencher esse reservatório com 50.240 litros. Então agora aqui a gente tem um cone. Como que eu calculo o volume de um cone? Então o volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Agora, quem que é a base de um cone? É um círculo. Como que eu calculo a área de um círculo? Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura sobre 3. Ou, então, a área da base é o quê? Uma circunferência, né? Então, como que eu calculo a área dessa região aqui que é uma circunferência? A área dessa região que seria a base do cone é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, e aí no caso eu faço dividido por 3. Isso quando
né? O vértice aqui, que seria o final do cone, está no centro da circunferência. Quando eu tenho o vértice desse jeito aqui, então eu tenho que fazer aquele cálculo que eu falo, né? Provavelmente vai ser dado um ângulo, então seno de alfa é igual cateto oposto, que seria a altura, dividido pela hipotenusa, que é g. Então h vai ser g vezes o seno de alfa. Então o volume aqui é a mesma situação. Área da base, π vezes o raio ao quadrado, porque a base de um cone, mesmo que ele está aqui, né, mesmo que o vértice dele está fora, ou seja, esse cone aqui parece uma forma oblíqua aqui, distorcido, então a área da base é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Agora, quem que é a altura? Então vai ficar π vezes o raio ao quadrado vezes g, seno do alfa, seno de alfa, tudo isso dividido por 3. Então, tudo isso aqui seria a altura. G vezes o seno de alfa. G vezes o seno de alfa seria a altura desse cone aqui, né? Quem que é G? G é essa medida que eu vou fazer de amarelo aqui, ó, né? Que geralmente é dado. Então, provavelmente a gente chama de geratriz. Então, a geratriz é dado, o ângulo alfa é dado, e aí você consegue então determinar a altura, e aí faz a área da base vezes a altura dividido por 3. Talvez tenha que usar um Pitágoras, depende das informações que o exercício traz. Mas, quando a altura, né, quando o vértice aqui não está no centro da base, aí a gente tem que determinar a altura. Ó, nós temos aqui um exemplo de aplicação. Um cone circular de vértice L. Então, observe que o vértice L está aqui, ó. Ele já não está no centro do cone. E centro de base O, então O está aqui embaixo, ó. É tal que o segmento de reta LO, aqui ó, segmento de reta LO, esse segmento aqui ó, mede 12 centímetros e forma com o plano da base um ângulo de 60 graus. Qual é o volume desse cone, sabendo que o raio da base mede 4? O raio da base é essa distância que vai daqui até aqui só, ó. Mas ele já me deu. Então, se eu fosse querer calcular o volume desse cone, seria o quê? Seria π vezes o raio da base vezes a altura dividido por 3. Agora, eu tenho o raio da base? Sim, 4. Então, vai ficar π vezes 4 ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Agora, a altura ele não deu, né? Se eu vou calcular, quero calcular o volume desse cone. A altura ele não deu. E daí? Eu preciso descobrir a altura para continuar a conta. Mas eu sei que se eu pegar esse ângulo aqui de 60, que ele está dando, se eu fazer seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é a altura que eu estou procurando, dividido pela hipotenusa, né? Se a gente for analisar aqui, ó, tem um símbolo de um ângulo reto, né? Então eu tenho um triângulo LO e esse canto aqui. Então essa medida 12 seria a hipotenusa desse triângulo retângulo. Agora eu sei que o seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 é igual a h sobre 120. Faça a multiplicação cruzada aqui. Então eu vou ter que 2h é igual a 12 vezes raiz de 3. Então h é igual a 12 raiz de 3 dividido por 2. h é igual a 6 raiz de 3, o quê? Centímetros. Então, descobri a altura. Então, posso voltar agora aqui no exercício e fazer π vezes 16, porque 4 ao quadrado é 16, vezes 6 raiz de 3, dividido tudo por 3. Aí, se eu continuar essa conta, eu vou riscar aqui, que essa conta foi a parte para determinar a altura. Então, se eu continuar aqui, eu posso fazer π vezes 16 vezes 2, raiz de 3. Por quê? Porque o 6 eu vou fazer aqui no canto. O 6 dá para ser escrito assim, né? Ó. 2 vezes 3 dividido por 3 dá 2, né? Ou, se for o caso, eu acho que talvez fique mais claro se eu fazer assim, ó. Então, vamos fazer o 6, eu vou escrever ele como sendo o quê? 2 vezes 3, vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por 3. Agora eu posso simplificar este com este. Então vai ficar, isso é igual a π vezes 16 vezes 2 raiz de 3. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? 32 vezes π, por que 32? Porque 16 vezes 2 é 32. Vezes π vezes raiz de 3.
o que? Centímetros cúbicos. Então, qual é o volume desse cone? 32 vezes π vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Mas para determinar o volume desse cone, eu precisei de determinar a altura. Então, eu usei a informação que o exercício estava dando. Ele estava dando essa medida aqui que valia 12. Enxerguei esse triângulo retângulo aqui, né? Esse triângulo retângulo que eu posso... Enxerguei esse triângulo retângulo aqui. Aí eu fiz seno cateto oposto, que é a altura que eu estava procurando, dividido pela hipotenusa. Resolvi, achei o valor da altura, voltei aqui no cálculo do volume, fiz a substituição, né? E achei então 32 vezes π raiz de 3. Agora eu tenho aqui uma pirâmide. O volume da pirâmide também é base vezes a altura dividido por 3. Aí se essa pirâmide tem uma base quadrada, né? Aí se essa base aqui tem medida A, então aqui também vai ter medida A. Então o volume de uma pirâmide pode ser A vezes a altura, que ela pode estar aqui dentro do, né, que nem nesse desenho aqui a altura está no centro do quadrado, ou a altura pode estar fora. Tudo isso dividido por 3. Então vamos ver um exemplo de aplicação. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será apoiada sobre uma pirâmide de base quadrada feita de concreto maciço, como mostra a figura. Sabendo-se que a aresta da base da pirâmide média terá 3 metros e a altura da pirâmide será de 4 metros, qual o volume de concreto necessário para a construção da pirâmide? Então o prefeito quer construir digamos, um suporte para a bandeira na forma de pirâmide. A base aqui vai ser um quadrado que tem medida 3 e a altura tem medida 4. Quanto que eu vou gastar de concreto para fazer essa base para que eu possa, em cima dessa base, que é uma pirâmide, colocar uma bandeira? Quanto que eu vou gastar de concreto? Em volume, né? Qual é o volume de concreto? Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 4, que é a altura, dividido por 3. Agora eu posso simplificar este com este, né? Porque se a gente for analisar, isso daqui vai ser o quê? 3 vezes 3 vezes 4, tudo isso dividido por 3. Então esse dividido por esse dá 1, então só vai sobrar o quê? 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12 metros cúbicos. Então o prefeito vai gastar quanto para fazer essa pirâmide? Vai gastar 12 metros cúbicos. Agora nós temos aqui uma esfera. A área da esfera, a gente tem uma esfera, ela tem uma área e tem um volume. Então, qual é a área da esfera? A área da esfera é 4π vezes r ao quadrado. É a área da esfera. Agora, e o volume? É 4 vezes π vezes o raio a terceira dividido por 3. Se eu fosse escrever isso aqui, né? Então, volume é igual a 4π vezes o raio a terceira dividido por 3. E a área é igual a 4π vezes o raio ao quadrado. Vamos a um exemplo de aplicação. Se um pintor cobra R$ 2 por metro quadrado para realizar seu trabalho de pintura, quanto ele cobrará para pintar uma esfera que tem volume de 36 vezes π metros cúbicos? Então, eu estou pensando, digamos, em uma esfera, estou pensando em uma bola. Esse pintor cobra R$ 2 o metro quadrado para pintar essa bola. Agora, quantos metros quadrados tem a área dessa bola se o volume dela é de 36 vezes π metros cúbicos? Então, eu preciso determinar o raio, né? O raio dessa esfera. Né? Porque eu quero saber isso aqui, ó, eu quero saber a área, que é, se a gente voltar aqui, é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Então, aqui, deixa eu apagar. Então, aqui, ó, eu quero saber esse valor. 4 vezes π vezes r ao quadrado. É isso? Vamos voltar lá.
4 vezes π vezes r ao quadrado. Isso daqui que eu quero saber, porque isso aqui será, isso aqui é a área da esfera. Aí eu vou fazer isso aqui vezes 2 para saber quanto que o pintor vai cobrar para pintar a esfera. Só que ele não deu o raio, mas ele deu o volume dessa esfera. Aí o volume a gente sabe que é o quê? 4 vezes π vezes r a terceira sobre 3. É isso que está dado aqui, ó. Volume 4 vezes π vezes r a terceira dividido por 3. Então aqui eu posso pegar então 36 π é igual a 4 π vezes r a terceira sobre 3. Posso fazer multiplicação cruzada, então vai dar 108 π é igual a 4 π vezes r a terceira. Posso simplificar esse π com esse. Então vai ficar o quê? R a terceira, né? Se eu quisesse ainda, eu poderia fazer assim, né? Ó, 108 vezes π, tudo isso dividido por 4 π. Aí então é onde que eu estou falando. Eu simplifico isso com isso, vai dar só 108 dividido por 4. 108 dividido por 4, r a terceira é igual a 27. Aí a gente tira a raiz, né? Então r é igual a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é 3. Então o raio, né, dessa esfera vale 3. Então eu tenho que, para determinar a área dessa esfera, eu tenho que fazer 4 vezes π vezes 3 ao quadrado. Então vai ficar, a área vai ser 4 vezes π vezes 9. 9 vezes 4 dá 36. Vai ficar 36 vezes π. Aí se eu fazer a área, vai ser 36 vezes 3,14. Isso aqui vai dar aproximadamente, a área vai dar aproximadamente 113,4 metros quadrados. Então a área vale 113,4 metros quadrados. Aí se eu fazer vezes 2, o valor a ser pago em reais vai dar 226,08 centavos. Então quanto que tem que ser pago ao pintor? 226,08 centavos. Agora eu tenho aqui o último exercício para terminar a aula. Quantos balões esféricos podemos encher se tem 1 metro cúbico de gás e o diâmetro do balão é de 0,40 metros? Então, primeira coisa, quantos balões eu consigo encher com 1 metro cúbico de gás? Depois, essa é a primeira pergunta. Se sobrar gás, quantos metros cúbicos sobrará? Bom, primeira coisa, ele deu o diâmetro. Diâmetro é de 0,40 metros. Então quer dizer que daqui eu tiro que o raio vale 0,20 metros. Aí eu vou determinar, a primeira coisa que eu tenho que determinar é o volume do balão. Aí depois eu vou pegar esse volume do balão, vou pegar 1 metro cúbico de gás e vou dividir pelo volume do balão. E aí eu sei quantos balões eu consigo encher com 1 metro cúbico de gás. Agora, qual é o volume do balão? 4 π, porque esse balão é na forma esférica, né? Então, o volume de cada balão é 4 π vezes o raio a terceira dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 4 π vezes 0,20 elevado à terceira sobre 3. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,03 e 35. Trabalhar com 4 casas decimais. Então, isso aqui é o volume do balão. Agora, então, eu tenho que pegar 1 metro cúbico e dividir pelo volume do balão, para saber quantos balões eu consigo encher com 1 metro cúbico. Então, essa divisão aqui vai dar aproximadamente 29,85. Então, eu consigo encher quantos balões? Eu consigo encher 29 balões. Então,
com eu tendo balões que têm esse diâmetro, né, e eu tendo 1 metro cúbico de gás para encher esses balões, eu consigo encher 29 balões. Então, a primeira coisa, a informação importante é que o diâmetro vai produzir o raio é a metade do diâmetro. Aí eu calculei o volume de um balão, peguei 1 metro cúbico, dividi pelo volume desse balão, deu 29,85, então eu consigo encher 29 balões. Agora vai sobrar gás, porque eu não vou conseguir encher 30 balões. Quanto que vai sobrar de gás? Agora quanto que sobra? Então eu vou fazer 0,0335 vezes 29. Isso daqui é igual a 0,9715. Agora eu faço 1 menos 0,9715, vai dar a quantidade de gás, que vai sobrar. Vai sobrar aproximadamente 0,0285 metros cúbicos de gás. Então, o que vai sobrar de gás? Vai sobrar isso aqui, 0,0285 metros cúbicos de gás. Bom, bibliografia, livro do Manuel de Paiva, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.